com a pergunta, em primeiro lugar, a minha vida, né? Não é isso? Em primeiro lugar, a minha vida. Então, ele nos instigou à meditação do nosso proceder, do nosso caminhar, né? Da nossa justiça própria que nós fazemos quando nós estamos muito longe da Torá. E o Shabat Shelakim ou Mevarkim, né? Que o Ulisses falou pela manhã, é o que antecede a festa de Purim. Ele traz em si um memorial. Se você observar ali, quando o Ulisses começou a ensinar, ele foi em Êxodo capítulo 19, depois ele foi em Êxodo capítulo 24, falando daquele juramento com compromisso, né? Aquele juramento com compromisso, faremos e obedeceremos. Isso para Israel e para nós é um marco, é um memorial, porque ali está se falando de um compromisso com Adonai através da tua Torá. Então, o memorial, para que ele seja fixado em mim e você, nós precisamos estar aptos a fazer a mesma oração que o salmista fez no Salmo 67, não é isso? Que o Ulisses leu, Salmo 67 que ele leu pela manhã. Não, 26, não é isso, Ulisses? Pela manhã. É um salmo que traz ali, para que eu e você possamos fazer um autoexame da minha vida e da sua vida. Julga-me, Elohim. Né? Depois nós cantamos esse salmo. Então é dentro desse princípio que a gente vai tentar obedecer ali ao Ulisses, até chegarmos ao salmo, a Mateus capítulo 7. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós nesse momento queremos continuar adorando o teu nome, louvando o teu nome. Porque o louvor a Adonai não se basta apenas no nosso cantar, mas no nosso proceder, no nosso caminhar, em cumprir aquilo que nós um dia falamos nos nossos lábios, quando nós estávamos em muita angústia, para que o Eterno nos livrássemos, quando nós estávamos numa alegria tamanha, quando nós queríamos simplesmente adorar a Hashem, nós abrimos nossos lábios e falamos com Adonai, fazemos juramentos, que nós possamos alcançar dignidade diante da tua presença e cumprir tudo aquilo que um dia nós falamos. Que nós possamos ser aqueles, ó Pai, que tu olharás e verás em nós uma verdade, uma sinceridade. Portanto, seja conosco nessa tarde, uma tarde de Shabat maravilhosa na tua presença. Não somente conosco que estamos aqui hoje, mas também que aqueles ainda hão de vir, com aqueles que estão em suas casas, Pai, penetre na residência dos teus filhos, para que eles possam verdadeiramente receber a tua presença como nós a recebemos hoje. É em nome do teu filho Yeshua que nós louvamos nesta tarde. Amém e amém. Esse autoexame que hoje nós vimos ali no Salmo 26, ele é para nós já uma preparação para que nós possamos adentrar em Pêssah. Se nós observarmos toda a preparação quando nós estamos próximos a uma grande celebração, e Pêssah é uma das maiores celebrações diante de Adonai. Não estou diminuindo as outras celebrações, mas na importância do compromisso dado pela Torá, nós sabemos que Adonai vai começar a exigir de nós esse autoexame, esse comportamento. Por que ele exige de nós isso? Porque nós vamos se encontrar com Ele. É como se você estivesse noivo ou noiva e fosse se encontrar com seu noivo ou com sua noiva. Você toma um banho, você põe a melhor roupa, usa o melhor perfume, os homens vão se barbear ou não, as mulheres vão, passar um produto melhor no cabelo, enfim, você vai se preparar para o encontro com o seu noivo ou com a sua noiva. É assim com Adonai. Só que a exigência dele não fica só no âmbito físico, numa beleza de estrutura física, não. Ele vai exigir de mim, de nós, muito mais. Por isso que o Ulisses falava assim, olha, você tem que fazer um compromisso com o coração, não somente com os lábios. Por isso que a Adonai vai exigir isso de mim e de você. Quando a gente fala em autoexame, você precisa ir comigo, vai lá no Salmo 67, por favor.
Não é 67, não é 27, irmãos. 26 é o salmo que o Ulisses leu, perdão. Eu estou com 67 na cabeça. 67 é o salmo que nós cantamos, que é o salmo da bênção de Arão, né? Salmo 26, ele começa, não vou ler todo ele, porque nós já lemos de manhã, nós não precisamos ler novamente, mas ele inicia dizendo: julga-me, ó Eterno, pois tenho andado na minha integridade, tenho confiado também no Eterno sem vacilar. Examina-me, ó Eterno, e prova-me, esquadrinha minha mente, penetre na minha mente e penetre no meu coração, pois o teu amor está sempre diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. O salmista fala assim: eu tenho andado nos propósitos prescritos para a Torá, para mim e para você. Então, quando ele faz essa oração inicial aqui, ele está chamando Adonai para que Adonai venha fazer um autoexame. Você já viu aquela scanner? Quando você entra numa máquina, o médico vê você todo por inteiro. Dessa forma que o salmista clama a Adonai que vem. Ele vai ver tanto o externo quanto o interno que está no seu interior e vai escanear você de cima para baixo. Esse autoexame ele é necessário para que eu preciso chegar a Mateus capítulo 7, que o Ulisses me convocou. É o dupla. Ulisses e Léo Gama me convocaram. O Salmo 26 é o salmo da próxima porção. Baruch Hashem. Aí a pessoa que vier já ensinar já está inserido. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Ali você vê Paulo ensinando sobre essa questão. Depois nós vamos a Yeshua. Paulo aqui simplesmente vai dar a instrução que o Mashiach nos deu. Capítulo 11 de 1 Coríntios, lá a partir do verso 17, você vai ver toda a preparação. Aqui na nossa Bíblia, na sua Bíblia comum, vai falar ceia do Senhor ali. Isso aqui é Pessa, celebração de Páscoa, sentando à mesa para celebrar. Versículo 17, tá? 11, 1 Coríntios 11, verso 17, diz assim: nisto que eu vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo ouço que quando vos reunis nas comunidades, há entre vós divisões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Elohim se manifestem no meio de vós. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Adão, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro se embriaga. Se tendes casas de onde comer ou beber, não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a comunidade de Elohim, e envergonhais os que nada têm? E vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Pois eu percebi do Adão o que também vos ensinei, que o Adão Yeshua, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu. Aqui ele vai dizer as palavras do Messias. Ele está falando aqui que quando nós nos reunimos, muitos de nós nos reunimos para tratar das nossas diferenças, mas nos reunimos porque há entre nós divisões. Então é uma acusação aqui de Paulo para a comunidade ali de Coríntios, dizendo que não há uma separação de diferenças, de pensamentos, mas que possam ser tratados de comum acordo, possa ser ajustado de comum acordo as minhas diferenças com a de Benjamim, com a do Aristé, com a da Sandra Machado. Você se ajusta, mas você caminha junto. Ele fala, não, mas ele fala de uma divisão, quando eu não concordo e não aceito. Mas aqui ele vai falar assim, olha, o verso 24, e tendo dado graças, eu partiu e disse, isso é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim, é um memorial. Assim como na Servenishma, faremos e obedeceremos, uma proclamação de um compromisso de fidelidade com a Torá de Adonai.
Aqui também é um compromisso de um memorial. Ele diz assim: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso por todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Adonai, Yeshua está tratando ali que você lembre dele como um memorial de obediência, de compromisso, daquilo que ensina Yeshua. Ele diz assim: pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, esse memorial que você faz nos Kiddush, como uma reunião comemorativa, ou quando você senta assim em peça para lembrar desse memorial, ele diz: todas as vezes que comer e beber deste cálice, anunciais a morte do Adon até que ele venha. É uma espera do retorno de Yeshua. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do eterno, do Adon, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Adon. Então você não pode sentar-se à mesa antes de celebração de Pessa de forma indigna. Você e eu, nós não podemos ser levianos. A palavra é essa: não sejais levianos. Ele diz assim, olha, para que você não seja indigno, verso 28, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Você, quando ele fala em condenação, você pode observar que há então um pleito jurídico ocorrendo em relacionamento. Como você senta e bebe indignamente, você está sendo leviano. Então, por quê? Porque você tem uma contenda com seu irmão. Lembra que Adonai fala para Jerusalém, com Jeremias, fala assim: eu tenho uma contenda com o meu povo. Eu tenho um litígio com o meu povo. Litígio é contenda, é briga judicial. É alguma coisa que você não concorda, que você vai ao juiz entregar o seu irmão, porque você não concorda com ele. Ele diz assim, olha, pois que come e bebe, verso 29, indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do eterno. O leviano, ele não consegue discernimento. Nós vamos ver isso daqui a pouco, Jeremias ensinando. Não consegue. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, Ulisses. Então, se há alguém dormindo, se há alguém fraco e se há alguém doente no meio de nós, isso porque há um problema que precisa ser ajustado em nosso meio. Essa divisão, essa separação, esse assentar-se levianamente ou indignamente. Portanto, aqui verso 32. 31. Mas se julgássemos a nós mesmos, se nós conseguirmos entender capítulo 26 do Salmo, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Eterno, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando vou ter convosco. Então, Paulo vai tratando de questões domésticas ali no meio da comunidade de Coríntios. Essas relações domésticas, para o corpo de Adonai, tem uma ligação direta com Adonai. Então, aquela questão de que eu não preciso cumprir voto, mas eu vou sair da cobertura de Adonai, entrego todas essas coisas, estou livre? Não. Você precisa reconhecer que quando você estava diante dele, você assumiu um compromisso com ele. Não foi comigo, não foi com nenhum de vocês, foi com Adonai. Aí você vai ver lá em Yeshua, no Mateus capítulo 7, onde eles mandaram eu ir. Vamos lá. Vamos ler juntos Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 5.
Mateus capítulo 7. O juízo pertence a Elohim. Agora eu entendi por que recebi o recado. Aqui, ó. Yeshua ensinando. Tá vendo? Ele diz assim. Acharam? Mateus 7, verso 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Essa questão aqui é importante para nós. Por quê? Porque se você não teve capacidade, ou até mesmo coragem, de praticar o Salmo 26, você não pode chegar a essa condição aqui. É isso que Yeshua está falando. Se você não foi, deixou de ser leviano, deixou de ser injusto, ou saiu de fora de uma contenda, você precisa ler Yeshua. Diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, hão-vos de medir. Porque se reparas o cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trava que está no teu, ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Quando você se ajuntar para receber conselho e ali estabelecer um julgamento, cuidado, porque aquele que vai te aconselhar, ele precisa estar isento com Adonai. Você precisa entender, e eu também isso, quando eu me aproximo para receber um conselho, aquele que vai me aconselhar, ele vai estabelecer sobre mim um julgamento, ou um juízo. Cuidado com os conselhos que você e eu vamos dar. Tem que estar pautado na Torá, porque quem julga é a Torá. Pode falar. Ô, Léo, é só que essa questão de Mateus capítulo 7, ela precisa ser ajustada com Mateus capítulo 18. Porque Ótimo. aqui Mateus capítulo 7, só um minuto, não precisa ir lá agora não. Tá. Aqui Mateus capítulo 7, quando diz não julgueis, as pessoas acham que isto aqui, Yeshua está dizendo para que você não é livre para corrigir o outro. A Torá te obriga a corrigir o outro. Corrigindo os internos, nós mesmos. Exatamente, porque quando você vê ali o Ulisses falando, Êxodo capítulo 21, e você diz assim, pastora Sandra, é a mesma coisa de Números capítulo 35, versículo 29. O que está aqui em Números capítulo 25, 35, versículo 29, diz assim, ó: estas são para vós regras de julgamentos, isso, para vossos ciclos em todos os vossos habitats. Ora, é o mesmo que está lá em Êxodo 21, 1. São o quê? São regras de julgamento. Olhar para o seu irmão e ver uma atitude errada dele, principalmente dentro da casa, você tem o dever de corrigi-lo. Vai lá em Mateus capítulo 18. Isso é importante. Vai lá em Mateus capítulo 18. Isso é importante que ela está falando, porque quando Yeshua fala, que faz com esse texto porque aqui. Quando Yeshua assim, não julgueis para não serem julgados, porque a mesma medida que você está julgando, a Torá vai te medir também. Mateus capítulo 18. Eu estou falando, eu estou falando da confusão do texto de Mateus capítulo 7, que as pessoas fazem, que o outro não pode ser. Nós ouvimos você, Ulisses, Leonardo, eu, que vocês estão se metendo dentro da minha própria casa. Verdade isso. Aqui, então vamos fechar esse negócio aqui com Mateus capítulo 18? Vamos. Então vamos lá. Isso aí, versículo 15. Se teu irmão errar, vai lá. Mateus 18, 15. Acompanha aí a leitura. Ora, se teu irmão pecar, errar, é o pecado aqui, é do erro, que o Ulisses estava falando de manhã. Se o teu irmão errar, vai, repreende-o entre ti e ele somente. Se ele te escutar, terás ganho o teu irmão. Ora,
Isso é Yeshua ensinando. Então, pega o texto de Mateus 7 e diz: eu não posso julgar nada e nem ninguém. Não. Você está confundindo as coisas. Não é isso aí? Isso aí. Agora leia o versículo seguinte, Leomar. Mas, se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então você tem aqui o dever de repreender seu próximo, principalmente dentro da congregação. Você tem as palavras de Yeshua. Você tem isso na Torá. Levítico, capítulo 19, versículo 17. Mateus 5, versículo 43. Mateus 19, versículo 19. Mateus 22, 39. A primeira interpelação deve ser feita a 2, repreendendo o teu irmão. Isso. É isso que Yeshua está dizendo. Se o teu irmão se o culpado entender, não se arrepender na presença de 2 testemunhas, a denúncia de seu erro deve se tornar pública. Lê aí o resto. Lê aí o resto. Verso 17. E se não as ouvir, diz-o à comunidade. E se também não ouvir a comunidade, considera-o como um gentil e cobrador de impostos. Está vendo? Que coisa pior do que cobrador de impostos no período de Yeshua. Em Israel? Ele era um funcionário de Roma, cobrando impostos excessivos naquele período. Isso. Então, ele é tido como coletor de impostos. Aquele que rouba o seu irmão. Que traz peso ao seu irmão. Aquele que é golpeador de ser, diz a Torá. Golpeador de ser. Golpeador de nefesh, de ser. É um ataque assintoso com palavras, com intenção de magoar ou de ferir uma pessoa. É insulto e injúria. Contra o outro. Isso. Desgaste, afligir, angustiar. Você angustia o outro com palavras. Você fere com palavras, você é um criminoso, um homicida. Por isso que considera-o como um gentio, um goi. Isso. É um leviano aqui. Isso aqui é Yeshua ensinando. Olha aqui, ó. Em verdade, olha o versículo 18. Deixa eu ler para a senhora. Ó, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra. Ele está assinando embaixo o que fizer. Está vendo? Será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, repreender o irmão é bíblico. É ordem da Torá e de Yeshua. Isso. Não, mas não é assim que as pessoas pegam Mateus capítulo 7. Por isso que não vão aqui que o pleito com a divisão com seu irmão, isso aí, vai atingir o céu. Aí, parabéns. Atingir o céu, porque o que você liga na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra, automaticamente será desligado no céu. Mispatim. Aí você pega. São relacionamentos humanos. Por isso que eu fui a pessoa e falei: você é criminoso, porque você está matando o nefesh do outro. Com palavras. Você não precisa atirar nele, não. Com palavras. Isso é repreender o outro. Isso. Yeshua te dá toda a cobertura e a Torá também. Ele cumpre Torá, né? Então, ele te dá todo o embasamento. Por isso que não tem como você falar bem assim: nós vamos fazer desta ou daquela forma. Não, você primeiro senta e verifica como é o proceder na Torá. Por isso que o capítulo 7 aqui, você e eu precisamos compreender. Senão você, nessa palavra aqui, você impede de você julgar a outro. Mas aqui Yeshua está alertando que você, para julgar a outro, você precisa ter base na Torá. Senão você começa a fazer justiça própria. Não é nem julgar, é repreender o outro. Né? Aqui é o texto, né? Pelos erros. Repreender. O outro errou, você vai repreendê-lo. Não, hoje você não pode fazer isso, porque ele vai te judicializar. Tá vendo? Vai te levar para os juízes humanos. Se nós observarmos todos os textos de Mispatim, ele vai tratar exatamente dessa relação entre os homens. A Torá vai tornar essa relação possível entre os homens,
Você vê desde o capítulo 21 do Êxodo, você viu pela manhã, que desde o início, ele vai fazer esse questionamento. Ô Léo, leia para mim, por favor, Leia. 1 Coríntios, capítulo 6, de 1 a 11. É o litígio entre irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, né? Isso. Por isso que é necessário repreender. Por isso que é necessário corrigir. Com verdade, com Torá. Olha aí. Isso faz parte Da obrigação, das nossas julgamentos obrigações. e O Luiz está regras. falando que isso faz parte das nossas obrigações. Isso que você falou é exatamente Números capítulo 35, verso 29. Isso. Né? Litígio entre os irmãos, capítulo 6. Ele diz assim, olha, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Você judicializar, você faz tudo, você coloca o irmão, então antes você vem perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas. Está vendo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes à vida. Então, se tiver negócios em juízo pertencente a esta vida, constituis como juízes deles os que são de menos estima na comunidade? Para vos envergonhar disto, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possua julgar entre seus irmãos? Mas os irmãos vão a juízo contra outro irmão, e isso perante infiéis. Você leva seu irmão diante para o mundo aí, para ser julgado fora da Torá. É um juiz físico, um juiz comum, né? É o comunal. Verso 7. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós. Tendes demandas um contra o outro. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que você não fica no prejuízo antes de levar o seu irmão a juízo perante os juízes comuns? Isso são coisas que você consegue resolver dentro da comunidade, está vendo? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Elohim? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Elohim. E essas fosse alguma de vós, mas fosse lavados para fosse santificados, mas fosse justificado em nome do Adão Yeshua e pelo Espírito do nosso Elohim. Bonito esse texto, né? Diz tudo para mim e para você. Quando nós falamos que você precisa, vai lá em Números, já que a pastora citou, vamos lá para você ler isso aí. Números capítulo 35, por favor. Porque aqui Paulo disse assim, ele citou o nome de muitos aqui que não entrarão no reino de Adonai, não entrarão no habitat de Elohim, não estarão no meio de vós. Capítulo 35 de Números, no verso 29, ele diz assim: estas coisas vos serão por regras de direito pelas vossas gerações, onde quer que eu habite. Em outra versão diz que essas são as regras de julgamento que terás nos seus ciclos, no meio de vossos habitats, em toda a vossa habitação. Então, a regra estabelecida de julgamento pela Torá, ela vai estar onde Adonai vai estar, onde está o seu habitat. É isso que Yeshua está falando. Exatamente. Yeshua está ensinando exatamente Torá. Mateus Mitzpatim, para achar, ele está aqui, Paulo ensinando e Yeshua concordando, Paulo concordando com Yeshua, porque ele ensina exatamente Mitzpatim, regras de julgamentos. Essas são regras de julgamento.
que é para vossas habitações. Se não houver Torá na sua habitação, você vai se precipitar e fazer o julgamento de acordo com o padrão que o mundo estabeleceu. Vai lá, faz isso mesmo. Não fica no prejuízo, não. A Torá diz que esse compromisso que os Bnei Israel fizeram lá no capítulo 19, no verso 24 dessa porção, diz assim: Kol asher deber Adonai naaseh v'nishma. Tudo que Adonai tem falado, faremos e obedeceremos. É um compromisso que eu falei hoje de manhã, lembrei, é um compromisso coletivo, não só individual. Com Adonai, coletivo com Adonai, é um compromisso que você faz com Adonai. Os comentaristas dizem que esse compromisso tem o peso de um voto. Por quê? Porque você compromete, você liga o teu ser com Adonai. Presta atenção, você liga o teu ser com Adonai. Então, quando você rompe esse compromisso, as regras de julgamento estabelecidas na Torá virá sobre você que rompeu. Não tenha pensamento de tolo achando que é Adonai que rompeu. Não, foi você. Adonai é fiel, ele é verdadeiro. O salmista no Salmo 82 fala, ele é verdadeiro e é santo. Ele é fiel, as suas leis são verdadeiras, são inteiramente justas. Esse é Adonai. Para você ver que, quando eu faço isso, eu entro em litígio com Adonai. Muito ruim isso aqui. Litígio, eu anotei aqui a caneta aqui, Ulisses. Litígio é uma divergência entre você e alguém. Na Torá, o litígio é entre você e Adonai. É você ir judicialmente, é entrar em conflito com seus interesses, levando a outro a um juiz qualquer. É como se você pegasse Adonai, descesse a seu nível e fosse enfrentar Adonai para um juiz qualquer. Para você ver a discrepância da ação do homem quando não quer obedecer e ouvir a voz de Adonai. Ele entra em lugares que nem os anjos entram. Que nem os anjos entram. Alguns comentaristas dizem que aqueles que assim o fazem são considerados levianos. Levianos é o que julga irrefletidamente. Ele julga precipitadamente. Ele não tem regras de julgamento. Ele julga por si mesmo. É aquele que não tem seriedade nos compromissos. Ele não é sério. Esse é o leviano, ele não é sério. Aí você vê que, quando eu falei em 1 Samuel, vai lá comigo novamente, por favor. Você vai ver ali que 1 Samuel, no capítulo 2, hoje pela manhã, nós vimos que a contenda que você tem para o seu irmão, você leva o seu irmão a juízo. Mas quando você tem um litígio com Adonai, quem intercederá por vós? Quem vai ser o advogado entre você e Adonai? Mas não é isso aqui que eu quero ver. Eu quero ver que quando você elege sobre você, Ulisses, lembra que você falou? Você vai fazer adesão com aquele que não tem regras de julgamento. As regras de julgamentos que eles têm são regras que aprende nos livros. Não é com Adonai, não é com a Torá, é nos livros comuns. Você está sobre uma ordem leviana, sobre alguém que não tem interesse em você, que não tem seriedade para te conduzir a lugar nenhum, a não ser para a morte. 1 Samuel capítulo 8. Olha só o que Israel vai enfrentar. Você sabe muito bem que vai chegar um momento que Israel não vai querer mais Samuel como juiz. Samuel vai ficar bravo, achar que o problema está com ele. Adonai fala assim, não é com você o problema, é comigo. Está vendo? O problema não é com você, Samuel, o problema é comigo. A reclamação que faz não é com você, é para mim. Aí, é isso aqui que fala aqui. Vai lá para mim, comigo. Capítulo 8. Vai no verso... Aqui, ó. Vamos no verso 5. Olha a reclamação que eles fazem. Olha o verso 4. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel lá em Ramá. E disseram, estás velhos
está velho e tens filhos que andam nos teus caminhos, que não andam nos teus caminhos. Constitui agora um rei sobre nós, para que nos governe como que tem todas as nações. Eles querem um líder que vai julgar a eles e vai governar, vai conduzir, um líder. Eles querem um homem para dirigi-los. Um homem para E conduzir. eles vão constituir. Isso, eles Um querem, homem. não querem mais a ordem que A provém ordem da que- boca do profeta. Né? Leonardo Gama, semana passada, lembrou muito bem. Não quero mais esse pão fastioso. É a mesma coisa que eles falam de Yeshua. Ele diz assim, ó: porém a palavra não agradou Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Eterno. Ele vai falar com o Eterno. Ó Eterno, e o Eterno vai falar com ele: ouve a voz do povo em tudo que dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reinar sobre eles. Adonai diz assim: não entra no pleito, não vai brigar judicialmente com eles, não. Deixa eles virem direto comigo. É comigo o problema. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia que vos tirei do Egito. Aí Adonai vai lá atrás, ó, do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora ouve a voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual é será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. O verso 9. Adonai vai numa cerimônia solene, agora vai tornar legítimo o que o povo quer. Isso é terrível. Ele vai sancionar aquilo que há no teu e no meu coração e que pode estar contrário à palavra de Adonai. Você já ouviu falar assim, que Adonai entregou o sujeito às suas próprias concupiscências? É aqui mesmo. Adonai não vai mais lutar por eles, não vai mais guerrar com eles, não vai mais entrar em contrito, não. Ele vai numa cerimônia solene, ele vai fazer uma declaração igualzinho lá em Êxodo capítulo 19, que nós vimos hoje pela manhã, quando Moisés abre o rolo da Torá e vai expor a Torá para toda a comunidade. Adonai vai fazer um momento solene. Ao verso 10, referiu-se Samuel todas as palavras do Eterno ao povo. Ele lhe pediu um rei, disse-lhes: esse será o direito. Ele não vai falar do direito do povo, ele vai falar do direito do rei, o direito do homem que você colocou sobre você mesmo. Ele diz assim: do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos e empregará no serviço dos seus carros e com seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Alguns porá para chefe de 1000, chefe de 50, para lavrar os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará a seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e os seus servos. Também os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos sereis por servos. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houveres escolhidos, mas o Eterno não vos ouvirá naquele dia. Adonai está falando assim: olha, não vos ouvirei, mas não guerrearei por vós. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Disseram: não haverá sobre nós um rei, para que sejamos como todas as nações. O nosso rei nos governará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Rejeição total a Adonai. Aí o profeta Jeremias, ele vai falar bem assim: o que Adonai vai falar para você? O que eu fiz, pastora Sandra, para que o homem entre em litígio comigo? O que eu fiz de diferente aqui com esse povo que vai reinar sobre vós, que são os reis, que vão sobrepor com violência
as ordens sobre os seus súditos. Aí o profeta Jeremias, vai lá no capítulo 2 que ele vai falar para mim e para você. Ele vai chamar a mim e a você, que preferimos andar dessa forma, como levianos. O profeta Jeremias é um profeta que sofre, porque ele ouve a voz de Adonai e vai ter que transferir a voz para o povo. E a voz de Adonai não é boa para o povo que não olhe para ele. No capítulo 2, no verso 5, Adonai vai perguntar por que há o litígio entre o povo para com ele. Ele diz assim, olha, Jeremias capítulo 2. Tudo o que Jeremias vai falar, que o Eterno falou aqui, é aquilo que Ulisses falou pela manhã. Nós só vamos ouvir agora pela voz do profeta Jeremias. Presta atenção. Verso 5. Assim diz o Eterno: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim? Qual é o pleito que você e eu temos com Adonai, para que nós não queremos estar sobre regras de julgamento dele? Qual é o pleito que você traz? Ele diz assim: indo após a ídolos vãos e tornando-se sem valor eles mesmos. Está vendo? Que eu falei o quê? Que o leviano é sem valor, sem seriedade. Ele não é sério em suas ações. Olha o verso 6. Não perguntaram: onde está o Eterno que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e densas trevas, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Ele está falando assim, que os homens não foram a ele, pastor. Não vão perguntar a ele. Isso aqui é vestígio daquele que é covarde, que não vai para frente de Adonai, para enfrentar Adonai com regras de julgamento da Torá. Ele pergunta assim: eles nem se apareceram diante de mim. Olha o verso 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrardes, contaminais a minha terra e a minha herança, fizeste uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Eterno? E os que tratavam da Torá não me conheceram. Os pastores se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, pleiteio convosco. Adonai agora vai entrar em juízo, em litígio com o homem. Vamos enfrentar Adonai. Aqui, ó. Eu pleiteio convosco, diz o Eterno, até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Agora vai lá. Passai as ilhas de Quitim e vede, enviai a Quedar e atentai bem. Vede que jamais sucedeu coisa semelhante. Ele está falando aqui que isso nunca aconteceu, de um homem abandonar o seu Elohim, os seus deuses. Os homens não abandonam seus deuses, mas Adonai entra em confusão. Ó. Houve alguma nação, ó, verso 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Eles Todavia não o meu povo... abandonaram os deuses, eles abandonaram Adonai. Sim, ele está falando assim: houve alguma nação que abandonou os seus deuses? Não, eles não abandonam os seus deuses. Não. Mas com Adonai entram em atrito, entra em conflito. Todavia o meu povo trocou a sua glória, porque é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente estupefados, diz o Eterno. O meu povo fez duas maldades, Ulisses. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém água. Olha aí, o pecado, o erro e... Não, antes da carência. A falta. O erro é a falta. Você errou, você vai prolongar o erro com a falta. Uma iniquidade aqui. O meu povo fez duas maldades. São maldades. Me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas roucas que não retêm água. Preferiram outros deuses do que andar segundo o padrão da Torá. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido na casa? Porque, pois veio a ser presa, os leões rugiram contra ele, levantaram a sua voz, fizeram uma terra, uma desolação, e as suas cidades queimaram, e ninguém habita nelas. Adonai vai falar o seguinte aqui, pela boca do profeta Jeremias: mesmo que
você foi leviano para comigo, preferiu andar segundo a orientação de outros deuses, ou de orientações de homens que não têm verdade, não são verdadeiros e não são sérios, andam segundo as suas próprias leis e mandamentos e conceitos mundanos. Ele vai dizer, mesmo que você rompa comigo, as regras de julgamento irão te seguir. Por quê? Porque na hora que você fez o voto e o juramento, você fez com Adonai. Ele vai dizer aqui, olha o verso 20. Ele diz assim, há muito quebraste o teu jugo, e rompeste as tuas ataduras, e disseste, não te servirei. Você sabe o que isso aí quer dizer? Quando o homem não quer mais viver segundo as regras de julgamento da Torá, ele faz isso aqui, ele sacode o jugo e diz assim, estamos livres. Agora eu sou livre para pousar para qualquer um, para andar em qualquer lugar e visitar em qualquer ambiente. Eu estou livre, pastor. Livre das regras de julgamento da Torá. Livres das regras de julgamento da Torá. Ele diz assim, contudo, em todo o outeiro alto, onde você estiver, ou debaixo de toda árvore frondosa, tu deitas e te prostituis. Ele fala, eu mesmo te plantei como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim como uma planta corrupta, como uma vide brava? Como você se tornou um criminoso? Ainda que te laves com salitre, mesmo que você entre num balde de cloro, mesmo, Sandra, que você jogue no sujeito um balde de cloro para ver se limpa o sujeito, se ele não se ajustar às regras da Torá, se ele não retornar, as regras da Torá o acompanharão. E ele diz aqui, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está diante de mim, diz o Eterno Elohim. Como podes dizer, não estou contaminada, nem andei após Baal? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária ligeira és, que anda torcendo seus caminhos, jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que de todo ator docio sorve o vento. É aquela ou aquele que vai ceder aos desejos pecaminosos da sua carne. Essa é a hidromedária ligeira, ela é rápida para retornar às concupiscências da carne, rápida para romper uma aliança com Adonai, mas tardio em assumir um compromisso sincero e verdadeiro com o Eterno. Essa é a divergência que o homem faz para com Adonai. Essa divergência. Vai lá em Miqueias capítulo 6, por favor. Adonai pergunta, não estou entendendo por que o homem... Ele entende. Essa pergunta é porque Ulisses perguntou ali, em primeiro lugar, a minha vida. Lançou sobre nós um pensamento. É isso que você e eu precisamos entender. Eu saí de casa hoje, foi lançado sobre mim um questionamento, e eu preciso andar segundo eu fui questionado. Em primeiro lugar, a minha vida. E como é que anda a sua vida? Foi essa a pergunta do Ulisses. Miqueias, no capítulo 6, olha o verso 1. O juízo de Adonai contra aquele, com a hidromedária ligeira, aquela que é rápida para sair da presença de Adonai. De 1 a 8 ele diz, ouvi agora o que diz o Eterno, levanta-te, contende com os montes e ouça os outeiros a tua voz. Ouve montes a contenda do Eterno. Adonai vai julgar agora. Ele vai chamar os altos montes. Lembra que quando ele está ali, lançando as palavras, ele está em cima do alto monte, chamado Monte Sinai. Ele vai chamar todas essas testemunhas, porque elas são eternas, elas são duráveis. Não eternas, não, duráveis. Ouve montes a contenda do Eterno, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Eterno tem a contenda com seu povo, e com Israel terá em juízo. Ó povo meu, o que é que eu tenho feito? O que te enfadei? Responde-me.
Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, de Sitim até o Gilgal, para que conheças as justiças do Eterno. Com que me apresentarei ao Eterno? E me inclinarei ante o Elohim excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerro de um ano, agraciar o Eterno de milhares de carneiros e de miríades de ribeiros de azeite. Darei ao meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele vai buscar ali regras de julgamento para se livrar da condenação. O que eu devo fazer? Qual o sacrifício agora que eu devo cumprir? Aí ele fala bem assim, olha o verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Eterno pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com teu Elohim. Do teu Elohim, a voz do Eterno clama a cidade. Temer-lhe o nome é sabedoria. Escutai a vara a quem ordenou. Amém. É essa ordem, é essa meditação que vai ficar durante a semana que Ulisses lançou sobre nós e que nós devemos conceder ao Eterno essa graça de nos encontrarmos com Ele diariamente, para que Ele venha julgar a nós e os nossos procedimentos segundo a regra de Tua Torá. Eterno, muito obrigado, que nós possamos ouvir a Tua voz de imediato e possamos entender tudo aquilo que o Senhor separou para nós, nesse período que nós necessitamos retornar imediatamente para a Tua presença. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.